Olá, humanidade querida! Chegamos, enfim, em 2024, mês de dezembro, e para quem acompanha o Despertar desde o início, deve estar lembrado que foi recomendado ter um caderno para fazer a retrospectiva, ou fazer no celular, ou no laptop, no computador, porque isso ajuda e muito as pessoas que querem observar o seu processo de iluminação, de despertar da consciência. Então, esse tipo de retrospectiva é um diário. Aqueles que fizeram, parabéns. Aqueles que esqueceram, está certo, tudo é experiência. Talvez não seja a hora de marcar, ponto a ponto, o seu despertar. Talvez não queira descobrir os sinais da expansão da sua consciência. Talvez não esteja pronto. Mas eu digo a vocês que, na verdade, todos vocês estão prontos. Pode haver um pequeno choque a dizer, não estou pronto. Mas será apenas um pequeno choque, e isso não quer dizer nada. Sinais de iluminação, retrospectiva, diário, meditação, anotações gentis a seu favor, anotações de coisas que você quer se libertar, enfim. A palavra tem poder. Quando ela é gravada, quando ela é escrita, ela ganha mais poder. É por isso que o diário e a retrospectiva são recomendados, por causa desse poder. Quando você coloca uma meta para alcançar, uma meta de saúde, por exemplo, escrita, essa meta ganha muito mais poder. Você pode cocriar apenas pensando, mas quando você cocria, escrevendo ou colocando uma imagem, ela é muito mais poderosa. Seja para a fisicalidade, para o corpo biológico, seja para melhorar os seus impulsos, a sua reatividade, o seu ego. Tudo isso pode ser colocado em meta, por escrito, e tem muito mais poder, e você realiza muito mais. Você não tem noção, talvez, do poder da sua mente, mas é um poder imenso. As pessoas não usam esse poder para o seu próprio bem, para o seu conforto, para o seu sucesso, para a sua saúde, para a sua prosperidade, para a sua harmonia familiar. Elas apenas evitam o confronto das coisas por medo. O medo é sempre inútil e paralisante. Faça metas em relação ao medo. A questão não é não tenho medo. A questão é eu tenho coragem. Por que você vai pensar no medo? A sua meta não é medo, falar medo. A sua meta é falar coragem. Ter coragem. Não se pensa no medo, pensa-se na coragem. Trocar palavras. Coragem em vez de medo. Desafio em vez de problema.
lição de saúde em vez de doença. Até as palavras precisam ser trocadas. A mente, ela é poderosa, mas ela é poderosa quando você sabe das coisas. Então é importante que você procure o conhecimento. E do conhecimento parta com coragem para o autoconhecimento. Mas o que é realmente autoconhecimento? Autoconhecimento é quando você adota a atividade introspectiva de fechar os olhos, ativar o observador interno e perceber que os pensamentos são como a correnteza de um rio. E o observador interno apenas observa o burburinho, o alarido mental. E anota por vezes num caderninho como foi aquele dia. Quais os pensamentos que vieram? Talvez você não se lembre de alguns pensamentos, porque os pensamentos são vagabundos, muitas vezes são levianos, eles não são importantes. Eles são como uma lixeira boiando nesse fluxo, nesse rio. Outros não, outros são importantes. Outros são verdadeiras mensagens, verdadeiras canalizações, verdadeiras inspirações divinas. O observador interno, o seu primeiro processo, o que vai acontecer é que ele vai discernir o que é lixo e o que é divino. E você vai saber, você vai sentir, e você vai dizer, isso é lixo, isso não, isso é divino. Outros são impessoais, você vai dizer, esse nem é lixo, nem é divino. É algo impessoal, não sei o que é. Mas é bom, o que é impessoal é bom. Como estamos às portas de um novo ano 2025, aproveite essa orientação espiritual e reserve já o seu processo de registro. Se vai ser à mão, escrito à mão, num caderno, tem muito poder, tem muita força. Se vai ser digitado, em que tipo de aparelho vai ser digitado, que pode ser perdido. Um caderno é mais difícil de perder. Coragem e proatividade. Proatividade é quando você é ativo e diz, eu vou fazer retrospectivas, eu vou fazer anotações, eu vou fazer diário, eu vou fazer registros. Essa atividade eu me comprometo, eu assumo. De repente, sem querer, sem perceber, seu eu superior estará guiando você a canalizar, a te orientar. Ele vai te orientando. Você começa a escrever uma retrospectiva e, de repente, algo de como foi aquele dia, e não mais que de repente, começa a entrar uma canalização, uma orientação para você, um ensinamento para você.
Porque o eu superior é um grande professor nosso, é um grande professor seu. E na medida em que você vai fechando seus olhos e vai discernindo uma coisa da outra, o lixo vai desaparecendo. Um dia surge a luz. E no dia em que surge a luz, você pensa que é outro ser, mas não é. É o seu eu superior. Ele é iluminado. Então você tem uma parte iluminada já. Mas conviver com essa parte iluminada é que faz a grande diferença do seu papel, da sua missão, da sua jornada nesse planeta. Faço votos que você dê atenção, sim, a diário, retrospectiva, escrever metas. Vou contar algo muito pessoal para vocês rapidinho. Houve um tempo em que eu tinha uma grande responsabilidade de alimentar 20 pessoas, 20 agregados. Mas eu tinha que tirar o sustento do vento, eu não tinha como alimentar essas pessoas, não tinha dinheiro. Então eu peguei um caderno e comecei a fazer um diário dos acontecimentos e da angústia que isso me trazia e da meta de paz interior. E de repente atravessou na minha mente algo. Faça uma meta de dinheiro. Pela minha história, quem me conhece, o meu início, sabe perfeitamente bem que eu não lidava com dinheiro. Era voluntária, atendia pessoas muito carentes, recorrendo à ajuda de quem podia ajudar a essas pessoas carentes, porque eu mesma não tinha como alimentá-las e tal. Ou como resolver seus problemas de saúde, ou qualquer outro tipo de quizila. Então, nesse dia, atravessou assim uma rapidez tão grande como um raio. Façam uma meta de dinheiro. Eu já tinha meu caderno e eu simplesmente obedeci. Coloquei o ano e escrevi: a partir de hoje, não corro mais atrás de donativos, de dinheiro, de esmolas. O dinheiro é que vai correr atrás de mim. Então, para esse ano tal, que era o ano em que eu estava, eu estipulei uma meta de no ano ter 300 mil. Ora, essa quantia, para mim, ela era grande demais. 300 mil era uma coisa assim, num ano, muito grande. Mas é o que era necessário para dar conta de tudo que estava sobre as nossas costas e de toda a nossa responsabilidade com aquelas pessoas. Quando chegou no final do ano, mas também tenho que dizer, trabalhei muito.
muito mesmo. Eu não fiquei esperando cair no meu colo. Eu trabalhei muito. Mas coloquei lá a meta daquele absurdo, né, de dinheiro e algo veio e me disse na minha mente claramente: se você achar absurdo, não alcançará. Ache fácil. E era como se fosse uma ordem tão peremptória, tão forte, que eu obedeci. Então, não é difícil, é fácil. Não é laborioso, é fácil. O que eu posso dizer a vocês é que, quando chegou o final do ano, eu havia, com a ajuda de uma equipe, conseguido 296 mil. Acredito que aqueles 4 que faltavam para os 300 foi por aquele momento de dúvida, né, de achar que era uma coisa muito grande. E assim, eu fui vigiando os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas dúvidas. E eu levava em média 40 minutos para dormir. Então, durante aqueles 40 minutos, eu ativava o meu observador interno para ver a raiz do pensamento. Quer dizer, antes do pensamento se estabelecer, eu já pescava na raiz se era uma bobeira ou se era uma coisa de inspiração espiritual ou divina. E eu fiz isso durante 13 anos. 40 minutos, durante 13 anos. É claro que com esse processo de desenvolvimento, eu tive muitos contatos extrafísicos que nunca gostei de contar para ninguém. Achava, assim, muito íntimo e também não era motivada por esses contatos a falar nada. Tanto que até hoje de muitos nunca falei. Falei raramente de alguns. Os mais bobos. Mas eu sempre tive, desde pequena, desde os 9 anos de idade, eu tive esse lance de fazer diário. Depois, fazer metas. Hoje, eu faço metas, mas eu faço mentalmente, eu não escrevo. Quando chega agora, por exemplo, entre o dia 17 de dezembro e o dia 6 de janeiro, eu faço uma meta, mas eu faço mentalmente. Mas não foi assim que eu comecei. Eu fiquei muitos anos escrevendo e eu achava que escrever era importante, mas também eu não tinha um computador, eu não tinha um celular, eu não tinha nada. Eu tinha que escrever à mão mesmo e estava bom. Então eu adquiri o hábito, o costume, o condicionamento, que foi um condicionamento maravilhoso. Tão maravilhoso que hoje estou recomendando para vocês. Até o dia 6 de janeiro, faça suas metas. Meta de saúde, meta de dinheiro, meta de viagem, sabe? Meta do ano inteiro, né? 2025. E se quiser fazer 10 anos, 5 anos,
ótimo, faça também. Mas cuidado, porque quem pensa pequeno recebe pequeno. Quem pensa grande demais pode não receber nada. Então tenha discernimento. Esse foi o Despertar de dezembro, na voz de Nilza Alarcon. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.